Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, hoje é dia da gente falar de botânica, mas assim, não é qualquer coisa de botânica não, viu? Ei, menino, hoje é dia da gente falar sobre as folhas. Aí você pode dizer assim, tá bom, a gente vai falar sobre folhas, mas o que é uma folha? Ei, toda vez que vocês pegarem essa pergunta por aí, o que é uma folha de uma planta, vocês vão dizer que a folha geralmente é um órgão laminar, responsável pelas seguintes funções. Aí o que é que acontece? Lembrem, quando a gente fala de órgão laminar, claro, é um órgão que parece uma lâmina, tá? Geralmente quando você pega uma folha, você pode ver que a danada da folha, ela tem aquele formato laminar, parece uma lâmina. Mas por mais que você ache que seja uma coisa muito simples, mas a danada das folhas, elas são fundamentais para o funcionamento de uma planta. Porque o que é que acontece? Quais são as funções de uma folha? Ei, quando você trabalha com uma folha, você vai ter que lembrar que é a folha que vai ser responsável geralmente pela fotossíntese da planta. Ei, geralmente a folha é o local aonde você vai ter a fotossíntese do vegetal. É como eu gosto de brincar por aí, eu gosto de dizer assim, não, imagina que a folha é como se fosse a cozinha da planta, porque ali é onde você vai ter a fabricação do nutriente através da fotossíntese. Lembrem que quando a gente fala de fotossíntese na folha, tu vai lembrar logo de um tecido, que é o que a gente chama de parênquima. Lá na histologia vegetal, a gente chama de parênquima clorofilado. O parênquima clorofilado. O parênquima clorofilado das folhas é o local onde você tem a fotossíntese. Ah, mas por que é o local? Vê, parênquima clorofilado é onde você tem uma grande quantidade de clorofila, que é aquele pigmento verde que vai absorver a energia luminosa para acontecer exatamente a danada da fotossíntese. Mas aí você vai dizer assim, tá? A planta ela só vai funcionar, ou melhor, a folha, ela só vai funcionar como cozinha, Andrei? Não. Imagina que a folha, ela também é responsável pela respiração e pela transpiração da planta. Veja, a troca gasosa e a eliminação de água, essa transpiração vegetal também acontece na folha. Principalmente, veja, principalmente, eu não estou dizendo só, viu? Principalmente por um poro que vocês conhecem por aí, chamado de estômatos. Lembrem que são nas folhas que vocês vão encontrar poros denominados de estômatos. E esses poros denominados de estômatos, lá na fisiologia vegetal, tu aprende que eles são os principais responsáveis pela respiração e pela transpiração da folha. Agora, claro, Andrei, na folha a gente só vai encontrar um poro chamado de estômato, Não. A gente também vai ter um poro chamado de hidatódio. Ei, hidatódio. Que lá na fisiologia vegetal, vocês aprendem que o hidatódio é responsável pela eliminação do excesso de água, que a gente chama de gutação. Ou seja, pelos hidatódios acontecem a gutação. O que é a gutação? É a eliminação do excesso de água. É o orvalho da planta, tá? É por isso que tem algumas plantas que durante a madrugada não chove nada, mas elas amanhecem molhadas.
aquilo ali chama de orvalho. Fisiologicamente é a gutação do vegetal, que é exatamente a eliminação do excesso de água por um poro chamado de hidatódio, beleza? E só mais um detalhe. Lembrem que os estômatos ficam na parte de baixo da folha. Ei, os estômatozinhos que realizam essa troca gasosa e essa transpiraçãozinha aqui são poros que ficam na parte de baixo da folha, na epiderme inferior. Ah, Andrei, e o hidatódio que tu falou agora? Fica na epiderme superior, tá? Então toma cuidado com isso. Os estômatos ficam na parte de baixo, os hidatódios ficam na parte de cima, tá? Oxe, então quer dizer que a danada da folha, ela respira por baixo? Ela respira por baixo, porque o estômato fica embaixo, tá? Mas ele vai dizer assim, tá? E quais são as partes de uma folha? Olha, quando a gente estuda as partes de uma folha completa, que é aquela folha que não falta nada nela, você vai ter as estípulas, bainha, pecíolo e limbo. O que é que vocês vão ser cobrados por aí nas provas de concurso? Ei, menino, não copia nada não. Monstrinho, olha pra mim. Olha pro YouTube aqui. Ei, olha pra cá. A primeira coisa é a bainha. Vocês vão dizer que a bainha, presta atenção, é exatamente a estrutura responsável pela ligação. Aqui vai ser a estrutura responsável pela ligação da folha, da folha com o caule. Ou seja, é a região de ligação da folha com o caule. Tem gente que diz que a bainha nada mais é do que uma dilatação do pecíolo. É uma dilatação do pecíolo que liga a folha com o caule. Beleza? Aí depois você tem as estípulas. Vocês vão dizer que as estípulazinhas nada mais é do que estruturas de proteção. São estruturas de proteção, principalmente proteção no pecíolo. Quando você pega o pecíolo, que é essa hastezinha aqui, você vai dizer que o pecíolo é a haste de sustentação, é a haste de sustentação do limbo. É a haste de sustentação do limbo. Beleza? E por último, tu tem essa regiãozinha laminar, o limbo. O limbo nada mais é do que a região laminar. É a região laminar. E eu já vou adiantando. Essa região laminar é a região funcional. Ou seja, é onde tudo acontece nas folhas. Aí o que é que vocês têm que tomar cuidado? Que nesse limbo você tem umas estruturazinhas que fazem um desenho no limbo. Essa estruturazinha é o que a gente chama de nervuras. Cuidado que aqui vocês vão ter as nervuras. Aí tu pode dizer assim, tá? E a nervura faz o quê? Olha, a nervura, ela tanto vai trabalhar na estruturação do limbo, como dentro da nervura você tem microvasos que vão ser responsáveis, pelo transporte de substâncias. Aqui você vai ter transporte de substâncias. Aí o que é que acontece? Com isso, a gente finaliza todas as partes de uma folha. Se vocês pegarem por aí essa história de folha completa, que é aquela folha que apresenta todas as partes possíveis de uma folha, você vai ter exatamente essa estruturazinha aqui, tá? Aí agora, ei menino, copia isso aqui no caderno que tu não erra mais nada de folha. Copia isso aí. Copia, tira o print. Gostou? Com isso, eu termino essa aula de botânica com vocês, tá? Ei, monstrinho, tu não tá no cardume não, é? Faz o seguinte, se inscreve aí no cardume, dá um like aí nessa aula, compartilha essa aula com teus amigos, porque assim, toda vez que esse cardume cresce, eu consigo gravar mais aulas pra vocês. Ajuda o Teutuba, tá? Porque eu quero te ver aqui no cardume nas nossas próximas aulas, beleza? Beijo no teu coração, viu? Valeu!